Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez um bom dia. Estamos juntos louvando ao nosso Deus nessa manhã. Você que nos assiste também, seja bem-vindo. Ainda que distantes, esperamos que em breve estejamos juntos aqui no templo para louvarmos ao nosso Deus. Enquanto isso não é possível, queremos levar a mensagem de Deus para o coração de vocês nesta manhã. E para isso eu gostaria de convidá-los a juntos cantarmos um louvor ao nosso Deus nesse instante. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, mas sim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós te somos gratos por esta manhã, porque mais uma vez o Senhor nos permite nos reunirmos para te louvar, para te bendizer. Ainda que cada um de nós estejamos distantes, cada um em nossos lares, nós queremos dizer que nós te amamos, que nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor representa em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor faz para nós. E nós queremos declarar nessa manhã que cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, e que nós confiamos em Ti, que diante das circunstâncias pelas quais nós passamos, nós sabemos que o Senhor está na direção de tudo. E é por isso que nós queremos Te louvar, é por isso que nós queremos Te bendizer. E Te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96 e acompanhar a leitura que será realizada desse texto por um de nossos irmãos. Acompanhe a leitura, Salmo de número 96. Abra sua Bíblia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras.
Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E é esse Deus que vem julgar a terra com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É a esse Deus que merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Por isso eu quero convidá-lo a louvar a Deus através do hino de número 19 do Inário Novo Cântico, Louvor ao Eterno Deus. Cante conosco nesse momento. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Adoramos ao nosso Deus. E adorando ao nosso Deus, nós reconhecemos quem Ele é. Agora eu quero convidá-lo para, junto comigo, termos o nosso momento de reflexão, intercedendo por aqueles que precisam e também confessando os nossos pecados. Quando nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo quem nós somos e da nossa necessidade do perdão dele para conosco, nós podemos nos achegar mais a Ele, podemos nos colocar diante dele, porque temos os nossos pecados perdoados. Por isso, nesse instante, eu quero te pedir que você curve a sua fronte, que você confesse os seus pecados, peça perdão, mas além de pedir o perdão para se achegar a Deus, interceda por aqueles que necessitam. Temos enfermos,
pessoas que têm trabalhado, estão na linha de frente, enfrentando essa pandemia, que nós estejamos intercedendo por eles, pelos nossos governantes, por aquelas pessoas, empresários que estão passando por dificuldades, por não conseguirem manter as suas empresas, os seus negócios, que Deus esteja agindo com todo o poder para que eles possam conseguir sair dessa situação. Também pelos governantes do nosso país, pelos governantes da nossa igreja, pela liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil. Intercedamos por eles, para que eles busquem sempre realizar a vontade de Deus. E também pelos aniversariantes da nossa igreja desta semana. Que o Senhor os abençoe por mais um ano de vida. Por isso, curve a sua fronte agora, interceda a Deus e confesse os seus pecados silenciosamente. Sejamos dirigidos nesse momento por uma oração audível por um irmão da igreja. Senhor, nesse domingo de Pentecostes, fico feliz de poder representar a nossa igreja e orar ao Senhor. Agradecer por poder estar aqui, nesse local que foi construído para ser um local onde se fala do seu nome, onde se ensina a sua palavra, onde se ora, invocando o Senhor. Obrigada porque podemos fazer isso, cientes de que temos o seu Espírito Santo dentro de nós, nos representando, nos renovando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos prometeu o Consolador, esse que está conosco agora, com cada um dos membros dessa igreja, com cada um dos membros do corpo de Cristo. Obrigada porque seu Espírito Santo Consolador está com aqueles que sofrem, com aqueles que passam necessidade. Nós queremos isso, queremos que o Senhor está ao lado de cada um. Queremos que o Senhor está ao lado da sua igreja, mesmo distantes. Queremos que o seu Santo Espírito nos une como o seu corpo. Olha por nós, Senhor, olha por cada um, olha por aqueles que estão se sentindo sozinhos, desesperançados, por aqueles que não sabem como pagar as contas no final do mês, por aqueles que não sabem quando que vão poder voltar a se reunir com os irmãos, com os amigos e familiares, que sentem falta de abraços, de contato. Senhor, consola, conforta, que o seu amor seja derramado sobre cada um e que o seu amor possa suprir essas necessidades, que as pessoas possam se sentir tocadas, possam se sentir atingidas pela sua companhia, que o Senhor prometeu através do seu Santo Espírito. Que cada irmão possa se sentir abençoado pelas palavras ouvidas e saber que faz parte dessa comunidade, onde o seu nome é invocado. Fala com cada um, Senhor, que possamos ser sal e luz do mundo, principalmente no período de tanta conturbação. Olha pela direção da igreja, pela direção do nosso país, por aqueles que têm que tomar decisões tão complicadas. E olha por cada um de nós individualmente, tocando o nosso coração.
É o que te peço, sabendo que o Senhor nos escuta, porque Jesus nos representa e é em nome dele que nós oramos. Amém. E uma vez que nós adoramos a Deus, que nós confessamos os nossos pecados, é a hora agora de nós o louvarmos, de nós bendizermos o seu nome. E o Salmo 146, versículos 1, 2 e 10, nos exorta nesse sentido, dizendo: Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Por isso, aleluia. E é nessa intenção de nós estarmos louvando a Deus, que a nossa alma esteja louvando a Deus por tudo aquilo que Ele representa para as nossas vidas, que nós cantaremos hinos, cânticos de louvor ao nosso Deus. Enquanto fazemos isso, nós faremos também a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, como temos feito todos os domingos. Você pode fazer a sua contribuição, dar o seu dízimo para a igreja na conta que está sendo colocada no nosso visor. E também você pode utilizar, se você não quiser fazer uma transferência bancária, nós temos também um aplicativo do PicPay, que está sendo colocado aqui na tela também. Você poderá fazer a sua oferta através dele. Nós queremos agradecer por todas as contribuições, por todos os dízimos que estão sendo enviados para a nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um na sua fidelidade e que nós continuemos firmes, sustentando a obra do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana do Butantã. Simbolicamente, eu colocarei o envelope do dízimo no nosso gasofilácio e assim, enquanto cantamos, você poderá fazer a sua transferência ou o seu pagamento, a sua oferta através do PicPay. Louvemos ao nosso Senhor através das nossas vidas e da nossa contribuição. Louvemos ao nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar,
nesta manhã estará trazendo para os nossos corações a palavra de Deus, o reverendo Alexandre Porfírio. A nosso convite, a convite do conselho, ele estará trazendo não só a mensagem do culto agora, nesse instante, mas também a aula de escola dominical. E o reverendo Alexandre é um grande amigo nosso e nós ficamos muito alegres com a sua disposição de trazer a palavra do Senhor. Sejamos edificados, então, pela palavra. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre Porfírio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Guilherme e que alegria estar aqui com vocês de novo para pensarmos algumas questões a respeito da nossa espiritualidade cristã quando nós estamos vivendo tempos tão difíceis. E hoje eu quero lembrar vocês, neste culto, um pouquinho sobre quem é o nosso Jesus. Quem ele é? Terá sido ele somente um grande homem do passado? Terá sido ele somente um espírito de luz evoluído? Ou terá sido ele Deus? Eu quero mostrar para você um pouquinho que Jesus é o Deus sacerdote que nos reconecta com o Deus Pai. Bem, a pergunta que a gente pode fazer para iniciar é: Ale, o que é um sacerdote? Bem, o sacerdote no Antigo Testamento é aquele que realizava rituais religiosos para Deus em favor dos outros. Era aquele que intermediava a relação entre Deus e os homens. Então, se os homens quisessem se aproximar a Deus num ato de adoração, de culto, eles precisavam passar por algum tipo de sacerdote. No Novo Testamento, é aquele que foi separado para realizar as funções sagradas. Com o passar do tempo, o sacerdote deixa de ser só ter aquele papel importante de intermediar as relações, mas ele passa a realizar serviços todos em relação à religiosidade. Bem, sobre o ofício do sacerdote, a gente precisa entender que ela é uma função muito antiga. Lá em Gênesis 14, 18 e 20, a gente tem a história de Melquisedeque, rei de Salém, que tem uma postura de sacerdote do Deus Altíssimo, na qual Abraão paga-lhe alguns tributos. Perceba que antes de Êxodo 20, antes da instituição da lei, já havia a função do sacerdote. Mas, diante disso, ela é sistematizada pela lei dada por Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 28, de 1 a 2, a gente tem todas as instruções de quem deveria ser o sacerdote e quais são as posturas, atitudes que esse sujeito deve ter na prática da sua tarefa. Nós ainda temos a ideia de sacerdote como a função do cuidador dos sacrifícios que seriam oferecidos a Deus. Lá em Levíticos, capítulo 22, versículo 18 e versículo de número 19, a gente tem algumas instruções de como é que era realizada a tarefa do sacrifício, que só poderia ser praticada por um sacerdote assim nomeado. E, finalmente, a gente tem a ideia de que dentro dessa sistematização de sacerdotes, nós temos um chefe superior chamado sumo sacerdote. Um sacerdote era eleito chefe de todos os outros sacerdotes com funções extremamente privativas desse cargo. Nós encontramos isso lá em Levíticos 16. O que um sumo sacerdote fazia? Ele realizava essa tarefa de sacrificar diante do Santo dos Santos a adoração a Deus para que o povo recebesse o perdão dos seus tabernáculos. Este é o lugar chamado santo dentro do templo, na qual a gente tem um castiçal com 7 velas, representando todo o universo, onde a gente tem uma mesa com alguns pães, oferendas do povo de Deus, como uma gratidão, porque eles conseguiram colher de forma plena e completa, a colheita funcionou. Nós temos o sacerdote com um incensário que representa as orações do povo, com essa fumaça subindo, na qual, como se a oração chegasse até diante de Deus. E aqui nós temos uma cortina grossa que separava a prática do sacerdote da Arca da Aliança.
uma vez por ano, o sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote, atravessava essa cortina, fazia algumas oferendas aqui neste espaço, diante da Arca da Aliança, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados dos sacerdotes e pelo pecado de todo o povo. Diante desse contexto é que nós temos, assim, a possibilidade de entendermos Hebreus capítulo 4, do versículo 14 a 16, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Algumas coisas importantíssimas, melhor dizendo, a respeito dessa fascinante identidade de Jesus como o nosso sumo sacerdote. Como nosso sumo sacerdote, Jesus é incomparável. Nós temos um grande sumo sacerdote que se diferencia de todos os sumos sacerdotes que vieram antes dele. Todos esses sumos sacerdotes eram sombras de Jesus Cristo, o pleno sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quando adentrava naquele espaço, eles morriam de medo de serem consumidos por causa dos seus pecados. Eles estavam diante do Deus santo e justo, e então havia todo esse temor deles serem consumidos. Bem, eles não conseguiam ter nenhum mérito, nenhuma dignidade, nenhum poder em si mesmo. Por isso, a primeira prática era pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado de todos os outros sacerdotes. A obra de Jesus é totalmente diferente. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, que tem um nome acima de todos os nomes. Ele é o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que foi ofendido pelo pecado lá em Gênesis capítulo 3. Mas somente ele tem o poder suficiente para nos perdoar. Ele não precisa pedir perdão por si mesmo, mas o ato é pedir perdão por todos aqueles que serão membros da sua família, membros do seu povo. Você não precisa de mais ninguém. Pare de confiar em pessoas. O texto de Hebreus nos convida a confiarmos tão somente em Jesus. E no nome dele nós temos acesso à presença do Deus Pai. Confie somente em Jesus. Mas em segundo lugar, a fascinante identidade de Jesus como sacerdote nos revela que ele é o nosso intercessor. Segundo o texto bíblico, ele está estrategicamente posicionado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, como falamos no nosso credo. Vimos que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele não entra no Santo dos Santos, num local que prefigurava os céus, mas ele entra no céu real. Só há um lugar à destra do Deus Pai. E esse local está tomado pela presença de Jesus. A pergunta é: com quem você conta quando tudo está difícil? O texto nos convida a contarmos com Jesus. Com quem você acredita que aguarda de bênção para a sua vida? Segundo o texto bíblico, somente em Jesus. Perceba que há um movimento nos céus da Trindade Santa conspirando em favor de cada um de nós. Já pensou nisso? Que coisa bonita! O Deus Filho conversando com o Deus Pai e intercedendo por mim e por você,
como ele fez pelos discípulos, lá em João, capítulo de número 17. Mas em terceiro lugar, a fascinante identidade de Jesus como sacerdote revela que ele é compreensível para conosco, pois nós não temos um grande sumo sacerdote que possa se compadecer de nós, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sabe por que ele intercede por nós? Porque ele sabe das nossas limitações. Ele não sabe das nossas limitações porque alguém contou a ele. Ele sabe das nossas dificuldades porque ele passou por todas elas. Ele sabe o que é ser abandonado por um amigo. Ele sabe o que é ser traído por um amigo. Ele sabe o que é perder alguém querido. Ele sabe o que é chorar diante de uma cidade porque não vai se render à pregação do Evangelho. Jesus sabe de todas as nossas limitações e fraquezas. E diante de todas elas é que nós podemos falar como o apóstolo Paulo, é nas minhas limitações que o poder de Deus se opera, porque nós temos um sumo sacerdote que nos compreende e conhece todas as nossas limitações. Jesus não sentiu o cheiro humano, ele teve o cheiro humano. Jesus não viu as poeiras das estradas da Palestina, ele teve a poeira nos seus pés. Ele nos conhece de fato. E finalmente, a fascinante identidade de Jesus se dá porque ele é poderoso, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Ele tem todos os recursos necessários para o que você mais precisa, para o que mais nós precisamos. Ele pode nos ajudar, porque ele tem poder para isso. Tudo que nós mais precisamos está nas mãos de Jesus. Esse texto é curioso, porque diante do trono, o que emana na ideia do Antigo Testamento é legislação, é justiça, então é onde se escrevia a lei, é onde a lei era cumprida e julgada. Mas do trono do nosso Deus, por causa da intercessão de Jesus, o que nós recebemos do trono é misericórdia e graça. Nós não precisamos temer o trono. Nós não precisamos temer mais a Deus. Nós podemos entrar com ousadia, juntamente com Jesus, porque do trono de Deus não emana mais ira. O que emana do trono de Deus é graça e misericórdia. O texto de Mateus 27, 50 e 53 diz que no dia em que Jesus morreu, do alto a baixo, essa cortina foi rasgada e nada mais nos separa da presença de Jesus. Mateus 27, 50 a 53 diz que todos aqueles que estavam separados de Deus agora têm livre acesso à sua presença, porque um sumo sacerdote rasgou essa cortina com o seu próprio sangue, Jesus, o nosso Deus. Portanto, queridos, eu queria que vocês pensassem de uma forma muito contundente. Você sabendo que Jesus tem a fascinante identidade de nosso sumo sacerdote, viva em fé. Coloque a sua confiança em Jesus. Nós vamos passar por esse período. E que a nossa fé valha para esse tempo de dias maus que estamos enfrentando. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora é hora de vivenciarmos tudo aquilo que cremos. A nossa fé em Jesus e no seu amor por nós. E finalmente, ore a Deus com confiança. Aproxime do trono da graça com toda a confiança. Clame ajuda. Você não precisa confiar em mais ninguém. Você não precisa ter patuás, ritos. Você não precisa ter a ideia de objetos mágicos. Você pode confiar tão somente em Jesus, porque Ele é poderoso para levar as nossas orações até a presença do Deus Pai. Ele está estrategicamente sentado à mão direita do Deus Pai, conversando com Deus, dizendo: olha os meus filhos lá da igreja do Butantã, eles estão precisando de vocês, de você.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nesse tempo de pandemia você experimente da fé do Senhor e da confiança que somente Ele pode te dar. E assim, mais uma vez, amados e amadas, nós louvamos ao nosso Deus. Nós dedicamos o nosso culto àquele que é o Senhor de nossas vidas. E nós nos alegramos porque pudemos contar com a participação de todos vocês. Ainda que distantes, juntos nós louvamos ao nosso Deus. E agora recebamos a bênção, encerrando mais esse culto. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre nós, povo de Deus, reunido não somente aqui, mas em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Depois de louvarmos a Deus com o nosso culto, agora nós teremos em sequência na nossa programação um culto infantil. Chame as crianças para estarem ouvindo a palavra de Deus na linguagem deles. E em seguida nós teremos a escola dominical nossa, que também a nosso convite será ministrada pelo reverendo Alexandre Porfírio. Que Deus o abençoe e desde já agradecemos a participação dele, tanto no culto quanto na escola dominical. Fiquem na paz e que vocês tenham um bom domingo e uma boa semana debaixo da graça do nosso bom Deus. Amém.